Ela era apenas uma faxineira negra. Até ensinar 9 idiomas ao filho do milionário. Parece inacreditável, não é? Mas o que ocorreu naquela mansão luxuosa, por trás de portas pesadas e corredores silenciosos, transformou para sempre a vida de um homem frio, de uma criança solitária e de uma mulher negra que todos costumavam ignorar. Se você também é contra o racismo, deixe aqui nos comentários a palavra respeito. Clara estacionou sua bicicleta em frente à imponente mansão Lopes, o coração pulsando, em um misto de admiração e tristeza. Aquela construção, com suas paredes brancas reluzentes e janelas enormes que refletiam a luz do sol, era um símbolo do que ela nunca teria. O gramado bem cuidado se estendia como um tapete verde, contrastando com a simplicidade de sua vida. Ela ajustou o lenço que amarrava seus cabelos castanhos e respirou fundo, preparando-se para mais um dia de trabalho. Enquanto caminhava em direção à entrada, Clara não pôde evitar que suas memórias a envolvessem. Ela lembrava-se de sua infância, quando sonhava em ser alguém importante, uma artista, talvez. Mas a vida tinha seus próprios planos, e ela se viu presa em um ciclo de obrigações e responsabilidades, lutando para sustentar sua família. A saudade do sonho perdido a acompanhava como uma sombra, mas ela tentava não pensar muito nisso. Hoje é um novo dia, murmurou para si mesma, forçando um sorriso. Ao entrar na mansão, o contraste entre os mundos a atingiu como um sopro de ar frio. O cheiro de cera de móveis e flores frescas dominava o ambiente, e a luz suave que entrava pelas janelas deixava tudo ainda mais encantador. A decoração era luxuosa, com quadros de artistas renomados adornando as paredes e móveis de madeira escura que pareciam contar histórias de décadas passadas. Clara pegou sua vassoura e começou a trabalhar, mas sua mente vagava. Durante a limpeza das salas, seus olhos se fixaram em uma porta entreaberta ao fundo do corredor. Era o quarto de Rafael, o menino que vivia ali. Ela o conhecia apenas de relance, uma silhueta na janela, frequentemente perdida em seus próprios pensamentos. Clara sabia que ele era mudo, uma condição que parecia isolá-lo ainda mais do mundo. A perda da mãe havia deixado uma marca profunda nele e a dor o tornara uma criança silenciosa e distante. Quem sabe um dia ele possa encontrar sua voz, pensou Clara, enquanto limpava uma mesa repleta de objetos elegantes. A ideia de ajudar Rafael a se abrir a intrigava. Ela se lembrou de quando era criança e como a música a fazia sentir-se viva. Talvez a música possa ajudá-lo também, concluiu, um brilho de esperança nos olhos. Foi então que, enquanto organizava os brinquedos na sala, Clara ouviu um som suave. Era uma melodia delicada que preenchia o ar, e seu coração parou por um instante. Ela se aproximou da porta do quarto de Rafael, hesitante, mas atraída pela música. Era uma canção simples, mas tocante. Clara ficou ali, escutando, e uma onda de empatia a envolveu. Ele tem um talento, sussurrou para si mesma, sentindo uma conexão inexplicável. A melodia parecia ser um grito silencioso de ajuda, um desejo de se expressar que ela compreendia bem. Clara bateu levemente na porta, mas não obteve resposta. Respirou fundo e decidiu que não poderia se afastar. Talvez eu deva tentar me aproximar dele, disse em voz alta, como se conversasse com a própria coragem que lhe faltava. Naquele momento, Clara percebeu que, apesar da diferença de mundos, havia uma ponte invisível entre ela e Rafael. Se ele podia cantarolar, talvez pudesse aprender a falar. E se ela pudesse ser a pessoa a ajudá-lo a encontrar sua voz? A ideia a encheu de determinação. Eu vou tentar, afirmou para si mesma, convencida de que a música poderia ser a chave para quebrar as barreiras que os separavam. Com o coração acelerado e uma nova missão em mente, Clara retornou ao seu trabalho, mas agora com um propósito. Ela olhou pela janela em direção ao céu azul, sentindo que algo especial estava prestes a acontecer. A vida na mansão Lopes poderia ser opressiva, mas ali, em meio ao luxo e à dor, uma conexão estava prestes a florescer. E Clara, a faxineira com sonhos esquecidos, estava disposta a lutar por um novo começo, tanto para si quanto para Rafael. Clara respirou fundo ao entrar novamente no quarto de Rafael. A luz suave da tarde, filtrando-se pelas cortinas,
criando um ambiente acolhedor, mas ainda assim carregado de uma tristeza silenciosa. O menino estava sentado em sua cama, cercado por brinquedos que, apesar de coloridos e convidativos, pareciam apenas enfeitar o espaço, sem jamais serem tocados. Com um leve sorriso nos lábios, Clara decidiu que era hora de dar o primeiro passo na construção de uma ponte entre eles. "Oi, Rafael", ela disse, acenando suavemente. O garoto levantou o olhar, um brilho de curiosidade nos olhos, mas ainda hesitante, ele não respondeu. Clara pensou que talvez gestos e música pudessem quebrar o gelo. Ela se aproximou da estante e pegou um pequeno violão que estava encostado. Aquele instrumento, embora simples, tinha sido seu companheiro desde a infância. Com dedos ágeis, começou a tocar uma canção suave, uma melodia que lembrava tardes ensolaradas e risadas. "Vamos lá, Rafael. Eu vou cantar, e você pode me acompanhar se quiser", ela encorajou, olhando-o com a esperança de que sua voz o atraísse. O menino observou atentamente, sua expressão uma mistura de surpresa e interesse. Clara começou a cantar em um tom suave, as palavras flutuando no ar como se dançassem. A música era uma canção popular que falava sobre amizade e alegria. Rafael, hesitante, começou a balbuciar algumas sílabas, quase como um eco distante da voz de Clara. Ela sorriu, sentindo que estava fazendo progressos. "Isso mesmo, Rafael, você está indo muito bem." A cada nota, Clara percebia que um pequeno mundo estava se abrindo entre eles, um espaço onde a dor e a solidão poderiam ser transformadas em algo belo. Após alguns minutos, sentindo a coragem crescendo dentro de si, Clara se sentou ao lado de Rafael na cama. "Quer tentar cantar comigo?" ela perguntou com um olhar gentil. O menino a encarou, a insegurança ainda presente, mas havia algo novo em seu olhar. Uma sutil centelha de vontade. "Só podemos tentar", ele murmurou quase inaudível. Clara sentiu seu coração se aquecer ao ouvir aquelas palavras. Ela começou a cantar novamente, e com um pequeno empurrão de confiança, Rafael a acompanhou em um sussurro tímido. Isso! Agora você está cantando!" Clara exclamou, sua voz cheia de entusiasmo. A cada palavra que saía de seus lábios, Rafael parecia se soltar um pouco mais. Ele estava reaprendendo a se conectar com o mundo, e Clara estava ali, apoiando-o em cada passo. A atmosfera leve e animada foi abruptamente interrompida quando Marcos, o pai de Rafael, entrou no quarto. Ele parou na porta, a expressão fechada, observando a cena com um olhar de desconfiança. "O que está acontecendo aqui?" perguntou a voz grave, cortando a doçura do momento. Clara e Rafael se viraram, surpresos, e a música cessou abruptamente. Eu só estava cantando com o Rafael", Clara respondeu, tentando manter a calma. A tensão no ar era palpável, e Marcos se aproximou, seu olhar endurecido. "Não acho que isso seja apropriado. Rafael precisa de disciplina, não de canções. Mas, senhor, a música pode ajudá-lo a se abrir", Clara argumentou, sentindo a necessidade de defender a conexão que estava começando a florescer entre ela e o menino. "Ele precisa de amor e apoio, não só regras." Marcos balançou a cabeça, descontentando-se. "Eu não quero que você interfira na educação do meu filho", disse ele, a voz firme. Clara sentiu um frio na espinha, mas não se deixou abater. Sabia que estava fazendo algo bom, algo que poderia ajudar Rafael a encontrar sua voz. Rafael, em silêncio, olhava para os dois, o coração dividido entre o amor pela música e o medo da desaprovação do pai. Clara se voltou para ele, oferecendo um sorriso encorajador, um gesto silencioso que dizia que tudo ficaria bem. Marcos, percebendo a fragilidade da situação, respirou fundo, mas sua mente estava tomada por dúvidas e preocupações. "Eu só quero que ele se torne um menino forte", Marcos concluiu, a raiva dando lugar a um tom mais suave. "Não, estou dizendo que você não possa estar aqui, mas quero que você entenda que a educação dele é uma prioridade." Clara assentiu, compreendendo a luta interna do pai. "Entendo, senhor. Eu só quero ajudar. Rafael é especial e merece ser ouvido." Essa última afirmação ficou ecoando entre eles, mas a tensão ainda pairava no ar,
como um nevoeiro difícil de dissipar. Clara sabia que a batalha estava apenas começando, mas a determinação em seu coração crescia a cada dia, assim como a esperança de que, juntos, ela e Rafael poderiam iluminar seus caminhos escuros. Clara sentou-se no chão do quarto de Rafael, cercada por brinquedos empoeirados que não eram mais usados. O menino a observava com um misto de curiosidade e cautela, como se estivesse avaliando se poderia confiar nela. O sol penetrava pelas cortinas, iluminando o ambiente e tornando-o mais acolhedor. Sentindo a energia do lugar, Clara decidiu que a música seria a ponte que a uniria a ele. "Vamos aprender juntos, Rafael", disse ela, com um sorriso encorajador. "A música é uma linguagem que todos entendem." Ela começou a entoar uma canção popular em inglês, escolhendo uma melodia simples e cativante. "Twinkle, twinkle." Little Star ecoou suavemente no quarto, e Clara gesticulou enquanto cantava, apontando para o céu visível pela janela. Rafael, hesitante, observava suas mãos e a expressão alegre de Clara. Ele sentiu uma onda de emoção. Algo dentro dele começava a despertar. "Tui, tui, tui", ele murmurou quase como um eco do que ouvira. Clara parou e olhou para ele, os olhos brilhando de alegria. "Isso mesmo! Você está indo muito bem!" Encorajada, Clara pegou uma folha de papel e um lápis. "Agora vamos escrever algumas palavras, ok? Estrela em inglês é star. Repita comigo, star." Rafael hesitou, mas a voz suave de Clara parecia dar-lhe coragem. Com um pouco de esforço, ele conseguiu pronunciar a palavra, embora em um sussurro quase inaudível. Star. A alegria iluminou o rosto de Clara. "Perfeito, Rafael, você está aprendendo." Nos dias que se seguiram, Clara transformou as aulas em momentos lúdicos. Usava músicas de diferentes países para ensinar palavras em espanhol e francês, sempre com um sorriso e um incentivo. Rafael começou a se soltar, sua voz se tornando um pouco mais forte a cada nova palavra que aprendeu. Ele repetia as palavras, com um brilho nos olhos, sentindo-se parte de algo maior, como se estivesse rompendo as barreiras que o isolavam do mundo. Certa manhã, enquanto revisavam algumas músicas, Clara notou que Rafael estava mais animado. "Você gostaria de cantar comigo uma nova canção?" perguntou Clara, seu tom carregado de entusiasmo. "Sim", respondeu ele, com um sorriso tímido que iluminou seu rosto. E assim, começando a cantar uma canção em espanhol, Clara percebeu que Rafael estava mais à vontade, quase como se a música tivesse o poder de abrir as portas de seu coração fechado. "Vamos tentar de novo, Rafael", Clara disse depois de algumas tentativas. "Lembre-se de que não há certo ou errado na música. O importante é se divertir." Rafael assentiu, sua determinação crescendo. Ele começou a cantar um pouco mais alto, e a cada nota, sua confiança aumentava. "Eu quero bailar", ele repetiu, e o brilho em seus olhos fez o coração de Clara se encher de esperança. Porém, à medida que a conexão entre Clara e Rafael se aprofundava, Marcos observava tudo de longe, uma sombra de preocupação pairando sobre seu semblante. Ele estava em um canto do corredor, escutando a melodia que saía do quarto do filho. A voz de Rafael, embora ainda tímida, era clara e cheia de emoção. Marcos sentiu um nó na garganta. Ele não podia negar que seu filho estava mudando, mas a presença de Clara o incomodava. "Quem é essa mulher?" ele se perguntava. "O que ela realmente quer com Rafael?" Marcos caminhou em direção ao quarto, mas hesitou na porta. Ele se apoiou na moldura, observando a cena que se desenrolava diante dele. Clara, com seu jeito gentil e encorajador, olhava para Rafael como se ele fosse a coisa mais preciosa do mundo. Um misto de raiva e medo se apoderou dele. Ela pode não ser a melhor influência, pensou. O que ela sabe sobre educação? Mas enquanto observava, uma parte de Marcos não pôde ignorar a transformação que estava acontecendo. Rafael, que antes se mantinha em silêncio, agora se expressava através da música. A leveza que emanava do quarto contrastava com o peso da responsabilidade que ele sentia. Ele se perguntou se a presença de Clara poderia realmente ser um trunfo no desenvolvimento emocional de Rafael. No entanto, a luta interna continuava.
e a dúvida se transformava em uma batalha constante em sua mente. Clara observou Rafael com um olhar atento, percebendo que o menino, embora ainda hesitante, começava a se abrir para o mundo ao seu redor. Para incentivá-lo, decidiu criar um ambiente mais lúdico e divertido, onde as palavras se tornassem um jogo. Com um sorriso no rosto, ela se aproximou dele segurando um baralho de cartas que havia trazido de casa. Cada carta tinha uma imagem e a palavra correspondente em inglês, espanhol e francês. "Vamos brincar, Rafael?" Clara perguntou, sua voz suave, mas cheia de entusiasmo. "Se você acertar a palavra, podemos cantar uma música juntos." Rafael olhou para as cartas, os olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e receio. Ele ainda não tinha certeza se conseguiria, mas o calor do incentivo de Clara o fez sentir-se um pouco mais seguro. Clara começou a mostrar as cartas uma por uma, pronunciando as palavras de maneira clara e melodiosa. "Esta é uma cachorro", ela disse apontando para a imagem de um cachorro. "Diz comigo, dog, perro, chien." Rafael acompanhou-a timidamente, balbuciando as palavras, mas comportando-se como se estivesse se esforçando para soltar a voz. Clara percebeu que cada pequena vitória de Rafael era como uma vitória própria, e isso a motivava a continuar. "Ótimo, agora vamos cantar Old MacDonald Had a Farm. Você pode se lembrar da parte do he e he-o?" Clara perguntou rindo. Rafael sorriu e pela primeira vez ele pareceu relaxar. "Ehi, ehi-o", ele repetiu, com um leve sorriso brotando em seu rosto. Clara verdadeiramente sentiu que estava quebrando as barreiras que mantinham o menino preso em seu silêncio. O dia passou e, enquanto jogavam, a atmosfera no quarto mudou. Rafael começou a se soltar, frequentemente desafiando Clara a adivinhar as palavras que ele tentava pronunciar. Ela se esforçava para elogiá-lo a cada passo. "Você está indo muito bem, Rafael. Estou tão orgulhosa de você", Clara exclamou, deixando o menino ainda mais animado. Porém, no fundo, Rafael carregava uma dor profunda que ainda não tinha compartilhado com Clara. Em um momento de vulnerabilidade, enquanto ela arrumava as cartas, ele olhou para ela e disse, com a voz quase inaudível: "Eu sinto falta da minha mãe." As palavras saíram em um sussurro, mas Clara sentiu como se um peso imenso tivesse sido colocado sobre seus ombros. Ela se virou para ele, seu coração se apertando ao ouvir a tristeza em sua voz. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou, sentando-se ao seu lado. "Eu sei que é difícil, Rafael", disse ela, acariciando o braço dele com ternura. "É normal sentir saudade. Todos nós sentimos falta de pessoas que amamos." Rafael olhou para Clara, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Ela não volta nunca mais", ele disse, a voz trêmula. Clara respirou fundo, buscando as palavras certas para confortá-lo. "Infelizmente, algumas pessoas não podem voltar, mas você tem memórias dela e pode guardá-las com você sempre. E eu estou aqui sempre que você precisar de alguém para conversar." O menino assentiu, um pequeno sorriso tímido surgindo em seu rosto. Ele não estava completamente certo de que Clara poderia entender a profundidade de sua dor, mas a presença dela o fazia sentir-se um pouco mais leve. Nesse mesmo instante, Marcos, o pai de Rafael, apareceu na porta, observando a cena com um olhar de preocupação. Ele estava habituado a ver o filho em silêncio, e a imagem de Clara ao seu lado tão próxima o deixava inquieto. O que estava acontecendo ali, ele não podia ignorar. "Clara, o que você está fazendo?" Marcos questionou a voz firme, mas com um toque de preocupação. "Eu não quero que você interfira nos sentimentos do meu filho." Clara virou-se para Marcos, percebendo a tensão em seu rosto. "Eu só estou ajudando Rafael a se sentir melhor, Marcos. Ele precisa de alguém para falar sobre seus sentimentos." "Mas você não é uma profissional. Você não pode simplesmente..." Marcos começou a protestar, mas Clara o interrompeu. "Eu entendo a sua preocupação, mas às vezes o que eles precisam não é de um profissional, mas de alguém que se importe. Rafael está começando a se abrir, e isso é crucial para ele", disse Clara, tentando transmitir a sinceridade de seu propósito. Marcos olhou para Rafael, que estava calado,
mas com um brilho novo nos olhos. Ele percebeu que a presença de Clara tinha trazido uma mudança positiva no filho, e a batalha interna dentro dele começou a se intensificar. Afinal, seria mesmo tão ruim permitir que Clara tivesse um papel maior na vida de Rafael? Eu só quero o melhor para ele, Marcos respondeu, sua voz mais suave agora. Mas eu não sei se você é a resposta que ele precisa. Clara entendeu a luta de Marcos. Era difícil para ele abrir mão do controle, especialmente depois da perda que havia sofrido. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que Rafael estava começando a encontrar seu caminho e queria ser parte disso. O sol brilhava intensamente na manhã do dia festivo e Clara sentia que aquele seria um momento especial. Ela estava animada para mais um dia de trabalho na mansão Lopes, mas desta vez havia uma expectativa diferente no ar. A música que ecoava nos corredores parecia vibrar com a possibilidade de novas palavras, novas conexões. Ao entrar no quarto de Rafael, ela o encontrou sentado em seu pequeno canto, cercado por seus brinquedos, mas com um olhar que parecia mais vivo do que nunca. "Oi, Rafael, está pronto para se divertir hoje?" Clara disse com um sorriso largo, os olhos brilhando de entusiasmo. O menino a observou atentamente, um sorriso tímido se formando em seus lábios. Ele acenou com a cabeça, a expectativa visível em sua expressão. Clara pegou uma pequena guitarra que costumava usar para as aulas e começou a tocar uma melodia suave. "Vamos cantar juntos, ok? Hoje é dia de celebrar a nossa música." Ela começou a cantar uma canção alegre e, para sua surpresa, Rafael, hesitante no início, começou a acompanhá-la em um sussurro. As palavras vinham lentamente, mas a alegria na voz do menino era palpável. Clara sentiu uma onda de emoção ao ver Rafael finalmente se soltando. "Isso mesmo, Rafael. Você está indo muito bem." Clara incentivou, sua voz cheia de carinho. "Tente falar mais alto, eu quero ouvir você." Rafael respirou fundo, o olhar fixo na guitarra de Clara. Eu gosto da música," ele disse, suas palavras saindo como um fio de esperança. O coração de Clara disparou. Ela mal podia acreditar no que acabara de ouvir. O garoto havia falado. Era um pequeno passo, mas significava tanto para ambos. "Isso mesmo, você está falando. Vamos repetir juntos. Eu gosto da música." Clara disse, suas mãos se movendo para encorajar Rafael a repetir a frase. Com um brilho nos olhos, ele tentou novamente, desta vez um pouco mais alto. "Eu gosto da música." "Perfeito!" Clara exclamou, quase pulando de alegria. "Você está se saindo muito bem, Rafael. Vamos fazer uma festa com isso." Ela começou a tocar mais uma vez, e Rafael, agora mais confiante, começou a dançar desajeitadamente, rindo. A alegria que preenchia o quarto era contagiante, e Clara não conseguia conter um sorriso largo. Nesse momento, Marcos, o pai de Rafael, entrou no quarto. Ele parou na porta, surpreso ao ver seu filho tão animado, falando e dançando com Clara. A expressão de Marcos se transformou lentamente de ceticismo para um misto de admiração e confusão. Ele não tinha certeza se deveria interromper aquele momento, mas a cena diante dele era inegavelmente tocante. "Clara," Marcos chamou, sua voz um pouco hesitante. "O que está acontecendo aqui?" "Marcos, olha, Rafael falou." "Clara," exclamou, seus olhos brilhando. "Ele disse que gosta de música." Marcos olhou para Rafael, que ainda estava sorrindo e dançando, e sentiu uma onda de emoção. "Sério, filho?" ele perguntou, dirigindo-se a Rafael. O menino confirmou com um aceno de cabeça, uma expressão de orgulho em seu rosto. "Isso é maravilhoso," Marcos admitiu, sua voz mais suave do que antes. "Eu não sabia que ele estava progredindo tanto." "Eu realmente acredito que a música é uma chave para ele," Clara disse com sinceridade. "Rafael tem um talento incrível e ele só precisa de alguém que acredite nele." Marcos hesitou, seu olhar alternando entre Clara e Rafael. Eu tenho pensado sobre isso, sobre você se tornar a tutora dele, mas eu ainda tenho minhas preocupações." "Eu entendo," Clara respondeu, sua voz calma. "Mas eu prometo que vou fazer o melhor por Rafael. Eu quero que ele cresça e se sinta seguro. Todos nós merecemos isso." Após um momento de silêncio,
Marcos suspirou, sua expressão suavizando. Talvez devêssemos conversar mais sobre isso. Eu quero o melhor para ele. Clara sorriu, sentindo que um novo capítulo começava a se desenrolar. Claro, eu adoraria isso. Ela olhou para Rafael, que estava agora sentado, os olhos brilhando, e sentiu que a esperança estava finalmente começando a florescer. Era um dia de celebração, e pela primeira vez ela tinha a certeza de que a vida poderia ser gentil e cheia de possibilidades. Clara respirou fundo enquanto se preparava para a conversa com Marcos. O coração acelerado, ela entrou na sala de estar da mansão Lopes, onde o homem a aguardava, com um olhar sério e contemplativo. O ambiente ainda exalava o aroma de café fresco, e o luxuoso tapete sob seus pés parecia contrastar com a simplicidade de sua vida. Clara, começou Marcos, a voz firme, mas com uma pitada de hesitação. Eu preciso entender como você conseguiu chegar até o Rafael. Ele nunca se abriu assim com ninguém antes. Ela olhou nos olhos dele, percebendo a fragilidade por trás da postura rígida do pai. Marcos, eu também conheço a dor. Perdi alguém muito querido um dia, e isso me fez perceber que, mesmo em silêncio, podemos encontrar formas de nos conectar. Marcos arqueou a sobrancelha intrigado. Você perdeu alguém? A curiosidade e a empatia começaram a surgir em sua expressão. Sim, Clara respondeu, lembrando-se da mãe que a deixara quando ela ainda era uma adolescente. Ela era minha melhor amiga e a razão pela qual eu sempre procurei ajudar os outros. É difícil explicar, mas a dor nos ensina a olhar para dentro e perceber que todos nós temos histórias para contar, mesmo que não usemos palavras. Um silêncio se instalou entre eles, enquanto Marcos refletia sobre as palavras de Clara. O peso do passado começou a se dissipar, e ele percebeu que Clara não era apenas uma faxineira, mas uma mulher que compreendia a complexidade da perda. Eu não sabia que você tinha passado por isso. Ele finalmente disse, sua voz mais suave. Rafael precisa de alguém que entenda. Você fez mais por ele do que eu fiz nos últimos anos. Clara sorriu, um pequeno gesto que carregava-se um mundo de gratidão. Meu objetivo é vê-lo crescer e se tornar quem ele nasceu para ser. Ele tem um potencial incrível, Marcos, e eu quero ajudá-lo a descobrir isso. A conversa fluiu com mais naturalidade, e Marcos começou a enxergar Clara sob uma nova luz. Ele fez perguntas sobre o método que ela usava para ensinar Rafael, e Clara compartilhou suas experiências. A música, os jogos, tudo isso ajuda ele a se soltar. Eu não forço, apenas deixo que ele se expresse da forma que se sentir confortável. Conforme a conversa avançava, Clara sentiu que finalmente estava se conectando com o pai de Rafael. A empatia entre eles crescia, criando um espaço de compreensão que ambos precisavam. Marcos, por sua vez, começou a relaxar, percebendo que Clara não era uma ameaça, mas uma aliada em sua jornada como pai. A apresentação escolar de Rafael estava se aproximando, e Clara estava ansiosa e animada. Quando chegou o grande dia, o auditório estava lotado. Clara se sentou na primeira fila, seu coração batendo forte. Rafael estava nervoso, mas a presença de Clara parecia acalmá-lo. Ele subiu ao palco e os olhares de todos se voltaram para ele. Bom dia, começou Rafael, a voz trêmula, mas clara. Hoje eu vou falar em 3 idiomas. Clara sorriu, seus olhos brilhando de orgulho. O menino começou a falar em inglês, depois em espanhol e, finalmente, em francês. As palavras saíam de sua boca com uma confiança que Clara nunca imaginou ver. A plateia ficou em silêncio, absorvendo a performance do menino. Quando ele terminou, um aplauso estrondoso ecoou pelo auditório, e Clara sentiu lágrimas de alegria escorrerem por suas bochechas. Ela olhou para Marcos e viu que ele também estava emocionado, sorrindo com orgulho do filho. Enquanto todos aplaudiam, um homem mais velho se destacou na multidão. Ele se aproximou de Clara com um olhar de reconhecimento. Clara, é você, mesmo? Professor Paulo? Clara exclamou, a surpresa estampada em seu rosto. Ele era um antigo amigo de sua mãe, um renomado professor de idiomas que havia desaparecido da vida dela há anos. Sim, eu não sabia que você estava aqui, ele respondeu calorosamente. Eu sempre soube que você tinha um talento especial.
e vejo que você não apenas ajudou Rafael a encontrar sua voz, mas também a reencontrar a sua. As lágrimas de Clara agora eram de pura felicidade. Eu encontrei um propósito, professor. Rafael me ensinou tanto quanto eu ensinei a ele. O auditório estava em um frenesi, e ela percebeu que todos estavam testemunhando não apenas o progresso de Rafael, mas também a transformação dela. Clara sorriu, finalmente livre das amarras de seu passado, enquanto o poder da conexão humana e do amor preenchia a sala, unindo todos em um reconhecimento coletivo.